Nós vamos dar início à campanha É Chegado o Reino dos Céus. O meu discipulador e mentor, o escritor, conferencista e apóstolo Gerson Burgesi, nos alegra com a sua presença para mais uma campanha com 7 reuniões. No auge da sua bem-sucedida carreira como empresário, em sociedade com seus irmãos, teve 3 importantes e grandes empresas, em uma delas com mais de 520 funcionários. Mas ele atendeu o chamado do Senhor e abriu mão de tudo, de um alto salário, carros, luxo, prestígio e fama. Ele ainda doou boa parte dos seus bens para ser servo do Deus Altíssimo e profeta para as nações. O apóstolo Gerson ministra sobre restituição, a força de 2 ou 3 e Obed-edom. Temas relacionados com liderança, família e igreja, libertação, cura e prosperidade, mas principalmente sobre unção profética e apostólica. Ele estará ministrando um tema novo para nós. A pergunta para abrir a campanha é: você também não está confuso com tantas informações, líderes e moveres que têm surgido a cada dia? E tem percebido que não tem crescido espiritualmente e nem realizado os seus sonhos? Então, esta campanha é para você, que deseja fazer a vontade de Deus e ser abençoado. O reino dos céus é chegado. Foi a primeira mensagem de Jesus Cristo e ensinada aos seus discípulos. Mas hoje tem sido negligenciada. Venha fazer parte da maioria que decidiu ouvir a mensagem mais importante de Cristo. O apóstolo Gerson tem mais de 30 anos de ministério profético sobre o Brasil e apostólico sobre as nações. Subiu mais de 7 vezes a Terra Santa e tem sido um canal de bênção e grande revelação ao povo de Deus. Amém? Gostaria que vocês colocassem de pé para nós recebermos o apóstolo. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do apóstolo. Graça e paz. Amém. Abra a tua Bíblia no tema desta campanha, Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículo 8. Mateus 10, versículo 7 e versículo 8. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amém? Podeis tomar assento. Curva a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele fale ao nosso coração nesta noite. Que o Espírito Santo, Ele esteja na frente desta campanha. Que esta é uma campanha para mudarmos a nossa vida, para fazermos aquilo a qual nós fomos chamados, reinarmos com Cristo, expulsar demônios, curar enfermos, que nós possamos fazer aquilo a qual nós fomos chamados, reinar com Cristo. Amém? Deus, Ele escreve através dos profetas, dos reis, e tudo que Ele escreveu na Bíblia, a Bíblia não chega até nós, aos dias de hoje, e podemos olhar para os profetas, olhar para os reis, e olhar para a vida deles e aprender no mundo natural. Para que possamos entender o mundo espiritual, nós temos que compreender o mundo espiritual. Para que possamos entender o mundo espiritual, precisamos compreender o mundo natural. E se não entendemos o mundo natural, nós não conseguiremos viver o mundo espiritual. Então olhar, por exemplo, para Abraão,
pai da fé, como ele conquistou, como ele venceu, ou porque ele se tornou o pai da fé. E quando falamos em reino, e quando vamos viver o reino de Jesus, que é um reino diferente de tudo aquilo que a gente vê nos dias de hoje, o reino que Jesus estabeleceu não é um reino buscando ouro, prata, apesar de usar tudo isso, mas nós devemos olhar para Jesus e perguntar a qual rei nós devemos nos assemelhar, para que possamos viver um reino espiritual. E Jesus, ele diz que ele é filho de Davi, ele é conhecido como filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Assim, os cegos o chamavam. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o cego pede misericórdia, e ele chama Jesus como a descendência de um rei chamado Davi, e ele está comparando Jesus a um rei que governou no mundo natural. E nós devemos compreender como esse rei governou em um mundo natural. Davi, ele sendo muito jovem ainda, ele não era herdeiro de um trono, ele não era de uma família real, mas Deus dá uma ordem ao profeta Samuel, que vá até a casa de Jessé, e lá ele vai mostrar um dos filhos de Jessé, a qual seria rei sobre Israel. E nós sabemos que não eram todos os filhos, nem Jessé era um rei, e nem os seus irmãos eram escolhidos para ser rei. Mas o profeta, ouvindo a voz de Deus, ele vai até a casa de Jessé e derrama um óleo sobre a cabeça de Davi, um menino ainda. Ele não era herdeiro do reino, mas ele era um pastor de ovelhas. E ele então agora começa aquele processo de crescimento, de entendimento, de vivendo e buscando, até chegar ao palácio. E chegar ao palácio, ele vai enfrentar algo que ele nunca tinha enfrentado antes, ou que ele não saberia lidar com tamanha guerra contra a vida dele. Abra a tua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava desse nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por que ele temeu muito? Porque ele iria agora viver contra um dos sentimentos mais perversos do ser humano: a inveja. Quem quer governar, quem quer trazer o reino de Deus, vai ter que saber lidar com esse sentimento que mata e que destrói. Quem quiser governar, e Jesus nos chama a governar com Ele, e Ele nos diz que Ele nos escolheu. Você que está aqui esta noite, você tem a concepção que você foi escolhido no ventre da sua mãe? Quantos têm essa concepção? Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Então não foi Deus, não foi eu que escolhi Deus, mas Deus que me escolheu. Você pode dizer isso? Não fui eu quem escolhi Deus, mas Deus quem me escolheu. Como Davi, ele não escolheu e ele não poderia escolher em ser rei, porque ele não era de uma linhagem real.
Ele não era nascido numa casa de um rei. Ele era apenas um pastor de ovelhas. E ele então é escolhido por Deus. Não era para você governar. Não era para eu governar. Mas Deus me escolheu e Deus escolheu você. Você crê nessa palavra? Diga: Deus me escolheu. Mas algo que você vai ter que aprender a lidar para governar é contra a inveja dos seus irmãos. É contra a inveja daqueles que não se deixam ser escolhidos por Deus e não querem governar. Porque quando Jesus chama, ele diz: é chegado o reino. E ele nos ensina que devemos trazer o reino de Deus à terra. O reino de Deus, ele só vem à terra através dos seus escolhidos. Só podemos viver o reino de Deus nessa terra através da nossa fé, da nossa confiança, que nós fomos separados por Deus e que somos escolhidos por Deus para reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Davi, ele agora tem que tomar uma decisão. Senão ele seria morto por Saul. Senão ele seria morto antes de assumir o reino. E ele sai, porque aquelas palavras iriam trazer o sentimento mais terrível do ser humano, que é a inveja. O diabo, ele te inveja. O diabo tem inveja daqueles que servem a Deus. Você sabe por que você é tão perseguido? Você sabe por que tem tantos levantes contra a tua casa, contra a tua vida? Porque o diabo te inveja. O diabo, ele gostaria de reinar. Mas o Senhor nos chamou no ventre da nossa mãe para governarmos. E nesse governo é nos dado o poder para pisar serpentes e escorpiões, para libertar pessoas cativas, para dar vista aos cegos. Então, Davi, ele não tomou a decisão de ser rei, mas Deus escolheu ele para reinar. E a partir de Davi, Deus vai transformar todo Israel, porque ele vai se levantar como rei. Mas não existe estabelecer o reino de Deus sem perseguição. Não existe como estabelecer o reino de Deus sem vencer a inveja, a calúnia, as contendas, a oposição maligna e espiritual. Você não vai estabelecer o reino de Cristo nessa terra se não vencer as tentações e vencer o mal. E Davi, ele é o exemplo para nós. Ele não era de uma família real, como você não era, e eu não sou. Nós não éramos de uma família real, mas Deus nos escolheu. E Jesus disse que através de nós seria estabelecido o seu reino. Então começa agora uma grande perseguição. Saul, ele deseja agora tirar a vida de Davi, para que ele não venha reinar. Capítulo 22 diz assim: então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Sempre que você for estabelecer o reino de Deus, as pessoas pensam que ao estabelecer o reino de Deus, não terão nenhum problema. Não viverão nenhum problema. Mas para estabelecer o reino de Deus, você vai ter que se tornar líder, principalmente na sua casa. Diga: principalmente na minha casa. O primeiro lugar que nós vamos estabelecer o reino de Deus
é na nossa casa, é na nossa família, é com os nossos irmãos, com o pai e com a nossa mãe. Quando Deus nos chama para governar, os primeiros que vão nos observar são os nossos parentes. Como você vai agir diante dos problemas e diante das necessidades? Como você vai reagir diante de cada situação que se levanta? Como você vai reagir contra a perseguição, contra a inveja, contra as contendas? Os primeiros que vão te observar são os seus familiares. Os primeiros que vieram juntamente com Davi foram os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe. E começa a se juntar um grande número de pessoas. Muitas vezes nós pensamos assim: Senhor, eu quero que ao meu redor tenha pessoas boas, pessoas de conquista. Mas o exército que Deus preparou para Davi foi um exército de endividados, amargurados, tristes, pessoas decepcionadas, e ele, como líder, teria que cuidar dessas pessoas. Amém? Diga: eu, como líder, terei que cuidar de pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas endividadas, pessoas sem esperança. Não é o que nós queremos. A verdade não seria o que Davi queria para ele. Ele sonhava tomar posse do reino, estabelecer o reino e ali viver muito bem daquele reino. Mas Davi, ele começa a ser perseguido. Versículo 3 diz assim: e foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. Diga: até que eu saiba o que Deus quer da minha vida. Quando nós somos chamados ao reino de Deus, nós não sabemos o que Deus quer da nossa vida ainda. Eu acho que Deus quer que eu seja diácono. Eu acho que Deus quer que eu cante. Eu acho que Deus quer que eu seja um pastor. Mas eu preciso saber realmente o que Deus quer da minha vida. E enquanto eu não sei o que realmente Deus quer da minha vida, eu tenho uma incumbência, porque eu tenho chamado. Diga: eu tenho chamado. Eu preciso proteger a minha família. O maior chamado que você tem, o primeiro chamado, é proteger a sua família. E só você que foi escolhido por Deus pode orar e colocar a sua família em segurança. Quantos têm feito isso? Então Davi, ele é um exemplo de como estabelecemos um reino. As perseguições podem trazer tristeza ao seu coração. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser invejado. Ninguém gosta de ser traído. Mas se você for chamado para estabelecer o reino de Deus, as perseguições virão, as ofensas virão, as tristezas virão contra a sua casa e contra a sua família. Mas a primeira coisa que você deve, antes de formar discípulos, a igreja hoje começa a preparar pessoas para formar discípulos. O que Deus vai te perguntar: onde está a família que eu te entreguei? Onde estão seus filhos? Onde estão seus irmãos? Onde está o seu pai? Onde está a sua mãe? A primeira pergunta que Deus nos faz é essa. A Bíblia diz que aquele que não ora pela sua casa é pior do que um incrédulo. Há muita gente dentro da igreja pensando em pregar, pensando em fazer isso, fazer aquilo, mas não ora e não cuida da sua casa. Davi, a primeira coisa que ele faz é receber os seus irmãos, e não porque ele estava em segurança, ele estava fugindo. Fugindo daqueles que o invejavam, fugindo daqueles que queriam a sua morte.
Mas ao invés dele pensar nele primeiro, ele pensa na sua casa, na sua família, e ele vai procurar um rei e pede para que esse rei guarde a sua família. Você tem um acesso ao Rei dos Reis. Você tem por obrigação em colocar a sua família em segurança. Diga, eu tenho por obrigação orar pela minha casa, orar pelos meus irmãos, orar pelos meus pais, orar pelos meus filhos. Eu fui chamado no ventre da minha mãe para governar. E junto a ele se ajuntou 400 pessoas. Pessoas que iriam ajudá-lo? Não, pessoas que precisavam de ajuda. Quando você vem para o reino de Deus, e eu li a passagem do tema da campanha, que venha o reino de Deus. E o reino de Deus vem para quê? Curar os enfermos, dar vista aos cegos, estabelecer o reino de Deus através da pregação, através da oração, através do milagre e através da autoridade. Repreenderão espíritos malignos. A primeira coisa que você deve fazer na sua casa é repreender todo espírito maligno. Nós não podemos estabelecer o reino de Deus quando na nossa casa o que está reinando é o espírito das trevas, prostituição, engano, mentira, falsidade, idolatria, adultérios, roubo, mentiras. A primeira coisa que nós devemos estabelecer é o reino de Deus. E o reino de Deus não permite que o diabo reine. Diga, na minha casa, eu vou estabelecer o reino de Deus. E Davi então, ele tem uma preocupação com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. E ele deixa ali, juntamente com uma autoridade, que pudesse guardar eles de todo mal. E Davi, ele foge, ele sai agora, e trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Diga, não fique no lugar da comodidade, no lugar da segurança. Você tem que entrar no lugar onde o inimigo está governando. Você tem que deixar a sua família em segurança. Diga, estabelecer o reino é deixar a minha família em segurança. Mas eu sou o guerreiro. Eu sou o que luta. Eu sou aquele que devo entrar no território que está ocupado pelo inimigo. Amém? Quantos querem ser vencedores? Saia do lugar de conforto. Saia do lugar da segurança. Ninguém vai estabelecer o reino de Deus no lugar de conforto, no lugar de medo, ou no lugar de esconderijo. Deus não te chamou para você ficar num lugar escondido. Deus te chamou para você entrar no lugar que você vai governar. Você deve trazer o reino de Deus. Saber que Deus está com você. Quantos foram escolhidos por Deus nesse lugar? Tenha a convicção que Deus escolheu no ventre da mãe. Eu sei que às vezes você fala assim: não, mas se Deus me escolheu, por que eu passo tanto sofrimento? Se Deus me chamou, por que tantas pessoas querem o meu mal? Exatamente porque Deus te escolheu. Exatamente porque Deus te separou. O inferno, ele trama contra a tua vida. O inferno quer te destruir todos os dias. Mas diga uma palavra comigo agora: Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, Ele tem responsabilidade comigo. Deus não vai permitir que o inimigo tire a sua vida. Deus não vai permitir que o inimigo te destrua.
Deus não vai permitir que o inimigo ele tenha vitória contra a tua casa, contra a tua família. Deus te chamou para governar, para estabelecer um reino. Quando Jesus nos fala de um reino, Ele diz que nós devemos ter um reino igual de Davi. E Ele diz que o trono de Davi voltará a ser estabelecido. E quando o trono de Davi voltou a ser estabelecido? Quando Jesus se faz homem, vem à terra e chama você, chama eu e chama a igreja. O reino de Davi, através do nosso Senhor Jesus Cristo, já está estabelecido. Como vamos conquistar aquilo que temos que conquistar? Ore pela sua casa. Ninguém pode defender os seus familiares mais do que você. Só você pode colocar eles na mão do rei e pedir para que o rei guarde. Só você pode caminhar com pessoas endividadas, pessoas amarguradas, pessoas tristes, e só você pode transformar a vida dessas pessoas. Quantos creem nessa palavra? Diga: Deus está nos chamando para um novo tempo nesse lugar. Estabelecer o reino de Deus. Deus me chamou. Ele tem um compromisso comigo, porque Ele me chamou. Se Ele me chamou, Ele tem um compromisso comigo. E eu não vou ficar parado no lugar de medo. A caverna de Adulão é o lugar do medo. Deus não nos chamou para ficarmos com medo. Deus não nos chamou para vivermos angústia. Deus não nos chamou para ficarmos intimidados. Deus nos chamou para guardarmos a nossa casa, estabelecer que a nossa casa seja guardada, porque a nossa ordem é uma ordem de rei. Diga: minha ordem é uma autoridade. Cuida da minha família, cuida dos meus filhos, cuida dos meus irmãos, cuida dos meus pais, porque agora eu entro no território que eu vou governar. O território que Deus tem para que você governe. Ainda que você não entenda qual é o território, ainda que você não sabe, mas o Senhor vai te colocar assentado com os príncipes dessa terra. Você crê nessa palavra? Primeiro ponto para entendermos isso é saber que nós somos chamados, que nós somos escolhidos. Se você não entender que você é escolhido e que você foi chamado por Deus, você não pode e não tem como reivindicar de Deus a segurança necessária. Você tem que falar com Deus: o Senhor me chamou. A tua palavra diz que o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. E eu creio nisso. Eu sei que eu não estou vivendo ainda como rei. Eu sei ainda que eu não estou dominando, como Davi não estava dominando. Quem governava era Saul. Quem estava no governo era Saul. E Saul, ele tinha inveja de Davi, porque Davi era o escolhido, e ele não. Quem está governando nessa terra é Satanás. Mas Deus não quer que ele governe. Deus quer que você governe. Deus quer que você estabeleça o reino dele aqui nessa terra. E se você não souber quem você é no mundo espiritual, ele vai te matar, ele vai te destruir, e ele vai fazer você se afugentar com medo. Você crê nessa palavra? Só você pode mudar essa situação. E com palavras e decretos, com autoridade: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome, os enfermos serão curados. Em meu nome, os cegos terão visão. É você que Deus está chamando. Esse bairro está cheio de pessoas endividadas. Esse bairro está cheio de pessoas amarguradas. Esse bairro está cheio de pessoas tristes, que estão precisando de um líder. Diga: esse bairro está precisando da minha atitude. Você crê nessa palavra?
o Senhor vai te levantar nessa noite. Se coloque em pé. Primeiro passo, nós vamos orar pelos nossos familiares. As primeiras pessoas que se chegaram a Davi foram seus irmãos, o seu pai e a sua mãe. E ele nesse momento, ele entende que ele precisa colocar essas pessoas em segurança. Olhe pela sua casa. Clama pelos seus irmãos agora. Clama pelos seus filhos. Clama pela sua mãe, pelo seu pai. Peça aos céus, ao Rei dos Reis, que coloque eles em segurança. Porque a primeira pessoa que o inimigo ataca, quando ele não consegue atacar você que é escolhido, ele tenta atacar os seus filhos, ele tenta atacar os seus irmãos, ele tenta atacar seu pai ou a sua mãe. São pessoas que estão desprotegidas. Não adianta você querer estabelecer o reino de Deus e a sua família estiver desprotegida. Você tem responsabilidade sobre eles. Você tem responsabilidade sobre os seus irmãos, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre os seus filhos. Você é autoridade. Você foi a pessoa separada por Deus para governar com Ele. Então apresenta a sua casa agora. Senhor meu Pai, Senhor, apresenta os meus filhos, Pai. Senhor, todas as vezes que eu quero fazer a Tua obra, todas as vezes que eu me coloco, Senhor, para conquistar e estabelecer o Teu reino, os meus filhos são atacados, os meus irmãos são atacados, Senhor, os meus netos são atacados. Senhor, eu peço agora, Pai, a Tua proteção sobre os meus familiares. Senhor, eu sei que eu tenho uma guerra a enfrentar, eu sei que eu tenho um reino a estabelecer, Senhor, mas eu não posso ir sem antes colocar os meus familiares em segurança. Senhor, como Davi colocou os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai em segurança, ele pediu ao rei que os guardasse. Senhor, o Rei dos Reis é o Senhor. Eu te peço agora, guarde a minha casa, guarde os filhos, guarde os irmãos, guarde a mãe, guarde o pai. Senhor, nós vamos entrar numa guerra espiritual nesse lugar. Serão 7 semanas, Pai, que nós vamos entrar em um território onde o inimigo está dominando. Mas, Senhor, nós vamos conquistar. Senhor, o Teu reino será estabelecido nesse bairro, Pai. Senhor, nesse bairro há milhares de pessoas, Senhor, endividadas. Há multidões, Senhor, de angustiados, de tristes, de endividados. E nós vamos trazer eles, ensiná-los a conquistar, a guerrear, a ser guerreiros no reino de Deus. Senhor, começamos agora, Pai, a colocar o nosso inimigo, Pai, por debaixo dos nossos pés. Ele não tocará mais nos nossos. Senhor, eu determino que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Guarda a minha casa. Diga comigo, Senhor, guarda a minha casa. Guarda os filhos, guarda os irmãos, guarda a mãe, guarda o pai, guarda os netos, guarda a nossa família, Pai. Guarda. E ele ficou ali, até que houvesse uma palavra, até que Deus usasse o profeta. Eu estou aqui esta noite como profeta, e eu estou te dizendo, saia do lugar de conforto, saia do lugar da segurança. Você vai ser estabelecido para governar, você vai conquistar o território que está nas mãos do inimigo. Você crê? Senhor, eu profetizo, Senhor, como profeta que chega a Davi, Senhor, e diz que não era para ele ficar no lugar de segurança, que a família dele estaria guardada, que aqueles que seriam seus guerreiros eram homens endividados, homens tristes e amargurados, mas ele não poderia se dar ao luxo
de ficar chorando ou angustiado. E o profeta disse: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Vocês vão entrar, como tem feito, só que uma unção diferenciada. Eu ministro sobre esta igreja hoje uma unção de conquista. Eu ministro sobre cada um de vocês uma unção de conquistas. Vocês vão entrar no território do inimigo. Vocês vão entrar no território do inimigo. Vão trazer os amargurados, vão trazer os tristes, os angustiados, e vão fazer um grande exército nesse lugar. Você crê nessa palavra? Diga: a partir de hoje, um novo tempo começa nesse lugar. Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus tem um compromisso comigo. Eu serei um ganhador de almas, um conquistador do reino. Eu vou libertar os oprimidos do diabo. Você crê?